Você já travou diante de um grito, de uma grosseria no ambiente de trabalho? Aquela situação que faz o seu sangue esquentar, subir, que o seu coração acelera, mas a resposta só aparece 3, 4 horas depois, quando você já está em casa, ou seja, você passou o resto do dia remoendo aquela situação chata e até constrangedora? Pois bem, a questão não é exatamente a grosseria do outro, porque a gente não tem como prever ou como gerenciar o que o outro vai fazer. A questão está em como o seu cérebro reage a uma situação como essa. É aí que mora a solução ou o problema. Com a construção do método CAPA, que fala sobre clareza, autenticidade, posicionamento e autoridade, nós vamos estudar juntos hoje algumas estratégias para que você consiga manter a sua narrativa no ambiente de trabalho, construindo com palavras e posicionamento. Como jornalista, passei anos vivendo na pele esse processo de construção das palavras, né? Porque sim, tem palavras que constroem pontes e tem palavras que destroem pontes. E hoje você vai aprender como usar as palavras para construir. A agressividade é considerada um dos maiores ruídos dentro do ambiente corporativo. Um grande problema que gera outros problemas, como por exemplo, tem a dificuldade de manter o engajamento da equipe, tem a redução da produtividade e até a perda de talentos, pessoas que não aguentam conviver num ambiente tóxico e acabam se desligando. Então, resolver essa questão da agressividade pode trazer muitos pontos positivos no seu ambiente de trabalho, mas para isso a gente precisa usar ciência e técnica. Então nós precisamos começar entendendo o que acontece aqui diante do momento de agressividade. Quando alguém te ataca com um tom mais agressivo, o seu cérebro entra num modo que o neuromarketing chama de sequestro da amígdala. Eu vou te explicar. Essa é uma reação ancestral de luta e fuga. O seu corpo entende que aquele chefe gritando, aquela pessoa grosseira, é igual a um predador na savana. E aí que você precisa entender qual é o grande erro disso tudo, que muitas vezes é o que acontece. A gente recebe uma grosseria e revida essa grosseria. A gente cai na armadilha do outro. A gente ativa o chamado neurônio espelho. Se um gritou, o outro vai e grita também. Isso faz com que o caos só aumente. E onde é que está a solução disso? Manter a inteligência emocional funcionando. Trazer toda a atenção para o córtex pré-frontal, porque a gente precisa conseguir quebrar esse ciclo. Se o neurônio espelho te fez espelhar a agressividade do outro, o seu lado racional precisa quebrar esse ciclo e trazer de volta a normalidade. E aí eu entendo que quando mexe o emocional da gente, tudo se transforma, porque você pode estar pensando, mas falar de técnica quando a gente não está vivendo o momento do caos é muito fácil. Eu já vivi muitas vezes isso na pele e continuo vivendo isso na pele, porque a gente muitas vezes não está esperando isso. Você sai para trabalhar e está esperando que as coisas aconteçam dentro do que estava previsto e que sim, cobranças aconteçam também, mas não de forma agressiva. A questão é, os imprevistos, eles acontecem. Como é que você vai lidar com eles é que vai te colocar no outro patamar. E aí entra a importância do domínio de técnicas de comunicação. E aqui que entra o método CAPA. Eu costumo dizer que o método CAPA, além de falar de clareza, de autenticidade, posicionamento e autoridade, é aquela capa que você precisa vestir no momento adequado para tomar as melhores decisões nas escolhas das melhores estratégias de comunicação. Então vamos começar trabalhando letra por letra, trabalhando pela clareza, que é a objetividade do assunto. Quando a gente está no emocional, a gente perde a objetividade, né? Então você vai dizer assim, você vive atrasando as entregas. Vive atrasando as entregas. Qual é o fato? Lembra que o fato é aquilo que uma câmera poderia registrar. Todo o resto é opinião. Se a pessoa te agride com uma fala como essa, você responde trazendo um fato, tornando claro. Você não ficou satisfeito com o prazo que não foi cumprido. Como é que nós podemos resolver isso? Qual é o novo prazo que você me dá para que eu te entregue essa demanda? A pessoa não vai ter mais por que discutir com você, porque você, de uma maneira calma, polida, educada,
pontuou exatamente o que estava causando aquele transtorno e se colocou à disposição para resolver. Se a pessoa continuar naquela pilha toda do caos, as pessoas que estão de fora ali participando da reunião vão perceber que há, obviamente, um descontrole. Trabalhar a autenticidade pode ser o ponto mais delicado desse momento de tensão, porque a gente tem a tendência de se desequilibrar. Nós somos seres humanos, nós somos muito emocionais também, mas a gente não pode deixar que uma ação de outra pessoa afete os nossos valores e as nossas crenças. Se você acredita que esse tipo de reação não é saudável no ambiente de trabalho, não se deixe contaminar. Respire fundo e não perca a sua estabilidade, não abale a sua energia. Eu não sou assim, o outro é assim, o outro está agressivo, eu não sou. Então eu preciso respirar e me manter na minha postura. Posicionamento. Aqui a gente usa uma estratégia que é importantíssima para neutralizar uma pessoa que gosta de gritar, de apontar o dedo na cara. Quando você baixa o seu tom, você naturalmente vai forçar a pessoa a diminuir o ruído que ela está fazendo para poder ela te ouvir. Mas se a pessoa está gritando, saindo do eixo, e você baixa o tom, você automaticamente força essa pessoa a baixar o tom também. Isso é neurociência explicada e aplicada. E aí você começa a assumir o controle da conversa e aí você começa a ditar o ritmo das próximas falas. E para finalizar os 4 pilares do método CAPA, a gente fala de autoridade. É preciso trazer dados. Por isso, nunca vá para uma reunião que você não esteja preparado, porque a pessoa pode trazer para você muitas falas ali embebidas por opiniões e às vezes por rivalidades, por descontentamentos, e você precisa ter esses fatos para trazer de volta, porque a pessoa pode ainda assim, você tendo seguido essas 3 primeiras etapas, continuar tentando desestabilizar você. Então, quando você tem dados, você retoma com a sua calma e a sua tranquilidade a conversa e começa a trazer novamente para a reunião dados. As pessoas vão entender a quem elas devem dedicar a sua atenção. Com tudo isso, fica muito claro que comunicação é muito mais do que palavras, né? É muito do nosso equilíbrio emocional, da nossa capacidade de visão geral e estratégica do ambiente que nós estamos, do conteúdo que nós vamos tratar para que a gente consiga pensar as informações adequadas para cada momento e também de ler o outro, entender até que ponto o outro está disposto a ir. O profissional que mais encontra espaço qualificado no mercado de trabalho é aquele que consegue gerenciar suas emoções diante do caos. É aquele que consegue ter uma comunicação que agrega e que evolui, que puxa toda uma equipe para outro patamar melhor, não o que evidencia o caos. E aqui no canal eu estou sempre trazendo estratégias para você colocar em prática com exemplos para que você comece a eliminar esses ruídos que ainda são muito comuns, muito persistentes no ambiente de trabalho. Se você quer saber sempre novos conteúdos, se inscreve no canal que toda semana eu trago outras informações para você. Me segue também nas redes sociais onde eu trago pílulas mais curtas para você colocar em prática no seu dia a dia.